mas muito seco, secou assim, de repente. Irmãos, nós vamos aqui, rapidamente, ler um texto bíblico, Jeremias capítulo 18. É algo que Deus estava trabalhando em meu coração ali, no trabalho, no dia de ontem. Isso. O nosso pastor não está, né? Está em Santarém, com a sua família. Ontem estivemos ali também no culto abençoado ali em Santarém. E foi uma bênção. E ele, né, com muito carinho, pediu para eu estar trazendo a palavra e estar aqui cooperando com os irmãos. Sei que o tempo meu é muito curto, né, pois eu logo já vou para o trabalho também. Mas louvado seja Deus. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. O 4. E como o vaso que ele fazia era de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornando a fazer-lhe, ou a fazer dele, outro vaso conforme o que pareceu bem aos teus olhos. O 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, esse profeta aqui, Jeremias, dentre tantos profetas que tem na palavra do Senhor, tanto os profetas maiores quanto os menores, né, ele foi um profeta assim peculiar. Por quê? O Senhor levanta Jeremias em um cenário bastante complicado, em um tempo muito difícil. Em um tempo assim que o povo do Senhor, né, já havia sido corrompido. O povo do Senhor já não estava mais adorando a esse Deus que nós servimos, a esse Deus fiel. O povo do Senhor, ele já estava adorando deuses pagões. O povo do Senhor já estava ali adorando outros deuses e o seu coração já não estava mais voltado a Deus. E o Senhor levanta esse profeta, Jeremias, 630, 650 a.C., no século 7, para pregar para esse povo. Um povo que já não aceitava mais os conselhos do nosso Deus. Já não acatava mais aquilo que Deus falava. Agora esse profeta Jeremias, ele tem essa dura missão de trazer esse povo para perto de Deus. Esse profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque a mensagem que ele tinha que conduzir, que levar ao povo, era uma mensagem de arrependimento. Digamos assim, né, comparando, lembra quando João Batista ele ia ministrar ao povo, ele não vinha com palavras dóceis, igual a gente procura vir com uma palavra doce, muitas das vezes a chegar a algum irmão, a gente sabendo da situação, da dificuldade, a gente chega, irmão, Deus vai lhe dar vitória. Não, João Batista ele vinha com uma palavra contrária, dizendo assim: converta sua raça de víbora. Era essa a mensagem que João Batista ele trazia. E agora Jeremias ele tem essa missão de trazer uma palavra de conserto e de trazer uma palavra que alerte o povo a se voltar diante de Deus.
E quando Jeremias chegava, ele era aceito? Não. Onde Jeremias chegava, ele era bem visto? Não. Põe aqui na tela Jeremias 18, por favor. Coloque aqui, por favor, Jeremias 18, capítulo 1. Jeremias 18, capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Quer dizer, Jeremias ele já tinha um relacionamento com Deus. Deus já falava com ele para ele, tentar trazer o povo para perto de si. E vamos lá no versículo 2. E diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A gente lendo esse contexto, que é o que eu estava fazendo ontem, na hora da minha janta no trabalho, se o Senhor Jesus já tinha afinidade com Jeremias, se o nosso bom Deus já havia intimidade com Jeremias, eu me perguntei, por que é que o Senhor, ele chega diante de Jeremias e fala assim: olha, levanta. Eu me perguntei qual é que era a postura e qual é que era a posição que Jeremias estava, para o Senhor chegar e dizer para ele: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Porque levantar é uma palavra de ordem, em que se encontra uma pessoa sentada, ou deitada, ou em qualquer outra posição. Mas a palavra que Deus deu para Jeremias ali agora é essa: levanta. E eu já abro um parênteses aqui para nós, para a gente se levantar. Porque da mesma forma que o Senhor falou com Jeremias, pedindo para ele se levantar, para que então Deus viesse a falar com ele, o Senhor tratou comigo no trabalho ontem, e ele falava assim: negrão, levanta. E assim o Senhor fala conosco aqui: levanta. Eu não sei o que é que os irmãos estão a se passar. Eu não sei o que é que os irmãos precisam da parte do Senhor. Mas para receber algo da parte do Senhor, precisamos estar numa postura adequada para receber. E a palavra principal e primária nossa aqui hoje é essa: levanta. Irmãos, não dá mais. Eu tenho falado isso dentro da minha casa, dentro do meu lar, já tem sido um bom tempo. Não dá mais para a gente, sabe, estar ali numa postura, numa posição, sabe, deixando a vida levar. Não, a gente precisa estar com postura adequada para receber aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa se levantar dessa zona de conforto, do mesmismo. A gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa interceder em favor da nossa casa, em favor da nossa família, para que as coisas venham mudar. E agora o Senhor está dizendo para Jeremias assim: olha, levanta. E a palavra do Senhor vai dizer que ele levantou e desceu aonde? A casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Não dá uma conotação tipo que ele não está ouvindo Deus? Espera lá. Primeiro Deus dá uma palavra de ordem para ele. Jeremias. Deus está tendo um diálogo com ele. Agora Deus fala assim: levanta e desce à casa do oleiro, porque é lá na casa do oleiro que você vai ouvir as minhas palavras. Quer dizer que Jeremias não estava ouvindo as palavras do Senhor, enquanto não ainda estava na casa do oleiro? Isso aqui é tão sério porque às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente ouve as palavras dele. Mas a gente ouve com os nossos ouvidos agravados, tipo, não estou me importando, tipo, a gente vem para a casa do Senhor ouvir as palavras do Senhor, mas a gente está no telemóvel, a gente vem para a casa do Senhor, ouve as palavras dele, mas está com a cabeça longe, em casa, nos problemas, nos dias de amanhã. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente até ouve as palavras dele, mas a gente está pensando no pós-culto. O que é que nós temos que fazer?
Estamos pensando na janta, estamos pensando no trabalho, sendo que nós precisamos vir para a casa do Senhor e ouvir a sua voz, e ouvir os teus conselhos, e ouvir aquilo que Ele tem para nós, como homem, como ser humano, como pessoa, para que a gente venha a ser uma pessoa melhor, para que nós venhamos ser seres humanos melhores diante da presença dEle. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias ele foi, e quando ele ouviu, se levantou e foi à casa do oleiro. O 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre a roda. Isaías 61 diz assim: levanta-te e desce, resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória, ela vai descer sobre ti. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo, né, irmãos? E há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de chorar, e também há um tempo de sorrir. O tempo que nós temos hoje é esse para adorar a Deus. O tempo que nós temos hoje é esse para glorificar o nome do Senhor. E o tempo que Jeremias estava tendo era esse, de descer à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele já se depara com uma situação. E a situação que Jeremias se depara é essa. O oleiro, ele estava trabalhando. Jeremias desceu à casa do oleiro, e o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, e ele estava trabalhando diante de um vaso. E eu quero aqui falar para os irmãos que o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha, irmãos. Eu quero aqui dizer aos irmãos, aos jovens, às irmãs, que o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha. Quando Ele levou Jeremias ali à casa do oleiro, era simplesmente para mostrar para ele que ele estava trabalhando. Ele está trabalhando em prol da sua vida. Ele está trabalhando em prol da minha vida. Ele está trabalhando em prol da sua casa, em prol do seu esposo. O nosso Deus não está cochilando, o nosso Deus não está dormindo. Quando Ele levou Jeremias ali à casa do oleiro, Ele já viu o oleiro ali trabalhando. E nós precisamos ter esse entendimento que o nosso Deus está trabalhando, ainda que eu e você não estamos vendo. Ainda que você diz assim, irmão, mas a porta está fechada, eu não consigo ver a porta aberta. Ainda que você diga assim, irmão, já tenho orado tanto em favor desta situação, em favor da minha casa, em favor da minha família. Mas a palavra de Deus é essa para mim e para você nesta noite. O nosso Deus está trabalhando. Você consegue glorificar a Deus porque o nosso Deus está trabalhando em favor da minha vida, em favor da tua vida? Ele não está dormindo, irmã. Ele não está dormindo, irmãos. O nosso Deus ainda está trabalhando. Foi por isso que Ele levou Jeremias ali à casa do oleiro e já conseguiu mostrar para Jeremias: Jeremias, eu estou trabalhando. E o texto vai dizer que quando Jeremias chega ali, ele percebe que Deus estava trabalhando sobre as rodas, e viu que ali o oleiro estava trabalhando e tinha um vaso ali. E o vaso ele se quebrou. O 4. E como o vaso que ele fazia era de barro, se quebrou nas mãos do oleiro, e tomou a fazê-lo dele outro vaso, como conforme pareceu bem aos teus olhos. Agora Jeremias está ali, vendo toda aquela situação. Não foi o oleiro, o texto diz, que quebrou o vaso. O texto diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. O vaso estava na mão do oleiro, mas o vaso se quebra agora nas mãos do oleiro. E por que é que o vaso se quebra nas mãos do oleiro? Porque o vaso ele está cheio de si. Porque o vaso muitas das vezes está prepotente. Porque o vaso somos nós, o oleiro é Deus. Mas o vaso às vezes ele está com arrogância. O vaso às vezes está com prepotência. O vaso às vezes está com um eu, com o seu ego inchado. E aí ele se quebra. Mas ele ainda se quebra nas mãos do oleiro, porque o nosso oleiro é o nosso bom Deus. E ele pode então lapidar e trabalhar conforme lhe apraz.
Quantas vezes foi assim com esse negrão? Quantas vezes o nosso bom Deus pegou esse vaso, este barro aqui, e ele quebrou? Para quê? É para moldar. Para quê? É para preparar, para fazer um vaso novo. Então, quando você se sentir quebrado, quando você se sentir quebrado, como um vaso quebrado nas mãos do oleiro, não fique triste, não fique chateada, não fique chateado. É o próprio Deus permitindo com que eu e você viesse a ser quebrado, para que Ele então viesse fazer de nós um vaso novo. Um vaso bom, irmãos, para receber o azeite que é o Espírito Santo. Para que seja então cheio da presença de Deus. E era assim que o Senhor estava mostrando para Jeremias que ele ia fazer com a nação de Israel. Por quê? Porque a nação estava levando a vida à lavonte. O povo estava sendo corrompido pelo Senhor, pelos deuses pagãos. Vamos lá para o 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não podereis fazer vós como fez este oleiro à casa de Israel? É o Senhor Deus falando agora. Jeremias, tudo isso aqui foi uma analogia. Mas eu posso fazer isso com o povo. Eu posso pegar o povo, eu posso quebrar esse povo. E posso refazê-lo quando bem quiser. Mas é necessário que esse povo, ele seja remodelado. É necessário que este povo, ele se converta às minhas palavras. É necessário que esse povo, ele se volte a ouvir as minhas palavras. Irmãos, o Senhor tem prazer em trazer para si um homem, uma mulher. Mas o Senhor tem prazer em trazer para si um homem, uma mulher que desagrave os seus ouvidos, que ouça a palavra dele, que se arrependa dos seus pecados. Eu creio que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e orar com fé, com força, com sinceridade, Deus trabalha. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, se a gente tiver fé e pedir com fé, com coragem, Deus ele faz. Agora, nós precisamos é ter fé. Nós precisamos elevar a nossa fé, o nosso coração, o nosso pensamento em Deus e pedir: Senhor, levanta, Senhor. Porque o Senhor, Ele, de uma certa forma, irmãos, Ele espera de nós assim, com que nós venhamos estar com o nosso coração quebrantado, para que Ele então venha trabalhar. Agora o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro, mostra todo esse cenário, toda essa situação, para que Jeremias venha ver e venha pregar a palavra do nosso Deus com mais ênfase, para que o povo então venha se arrepender. Os irmãos lembram de Jonas? Quando o Senhor, Ele também deu essa palavra de ordem para ele: Jonas, levanta, e vai pregar contra quem? Contra os ninivitas. O Senhor falou: desce lá para Nínive. Porque o povo ali já estava corrompido, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Jonas, todo mundo conhece esse contexto, ele pega ali a embarcação e quer ir para outro cenário, quer ir para outra situação, né, tentando correr, tentando fugir, mas adiantou? Não. Meu irmão, quando Deus dá uma palavra, vai lá e faz. Não adianta a gente correr para a direita, para a esquerda. Se Deus falou para ir, vai. Porque Deus é contigo. Se Deus falou vai para ali, vai para a direita, vai para a direita. Se Deus falou que vai abrir a porta, é porque Ele vai abrir porta. Se Deus falou que vai lhe reformar, é porque Ele vai lhe reformar. Se Deus falou assim que vai abrir uma porta de um emprego, uma casa. Se Deus falou de uma situação, creia, porque Deus é fiel e Deus vai fazer. Louvado seja Deus. O oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando, irmãos. E ele trabalha em nosso favor. Eu já finalizo a mensagem aqui dizendo que, assim como o Senhor levou
Jeremias para a casa do oleiro e fez ele ver todo aquele contexto, aquele cenário. Assim o Senhor nos trouxe hoje. O Senhor nos trouxe hoje aqui para nos mostrar o quanto Ele nos ama. O Senhor nos trouxe hoje aqui para nos mostrar o quão grande é o teu amor e o teu zelo ao nosso favor. O Senhor nos trouxe hoje aqui para dizer para mim e para ti: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando em prol da tua casa. Eu estou trabalhando em prol da tua família. O Senhor nos trouxe hoje aqui para descansar o nosso coração e dizer assim: olha, continua nessa tua pequena força, porque eu estou trabalhando. Não desanime, não atemorize o vosso coração. Se você tem passado luta no seu trabalho, descansa o teu coração, porque eu estou nessa situação e eu estou trabalhando para a glória do meu nome. Se você tem passado luta dentro da faculdade, dentro da escola, o Senhor está dizendo assim: olha, descansa o teu coração, porque eu estou trabalhando. Se você tem passado luta dentro do seu lar, dentro da tua casa, descansa o teu coração. Ele está trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. O nosso Deus é um Deus que está sempre em movimento. Eu lembro que, quando tinha os meus 14 anos, lá no Brasil, foi o primeiro emprego meu de carteira assinada, né? Que chama de contrato aqui. Lá no Brasil, uma carteira assinada. E uma empresa, um banco, né? Privado, um Banco do Brasil, ele me contratou nessa altura para ser o menor aprendiz. E as pessoas olhavam assim para mim e perguntavam: como é que pode uma criança, um menino, trabalhar dentro desse banco? Só que dentro do cenário familiar, eu tinha 2 irmãos já no tráfico. Dentro desse cenário familiar, o meu pai já tinha se ido embora. Estava a mamãe só com 6 filhos. E quando as pessoas olhavam para dentro da minha casa, para dentro da minha família, ela já imaginava aquele negrinho ali, ele vai ser um bandido, ele vai ser um traficante, ele vai ser um tranqueira. Só que como eu estou ministrando aqui para os irmãos, eu estou dizendo que o nosso Deus é um Deus que trabalha. E quando as pessoas olhavam para a minha pessoa, elas não olhavam apenas porque eu estava ali dentro de um banco, trabalhando. Elas já olhavam para nós, falando assim: ali não é o lugar dele. Ali, quem sabe, é o lugar do meu filho. Ali, quem sabe, é o meu lugar. Mas o nosso Deus é um Deus que trabalha. E o nosso Deus é um Deus que trabalha e que Ele tira quem Ele quer, Ele coloca quem Ele quer, Ele dá para quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. E trabalhei ali dentro dos meus contratos, né, até completar uma certa idade. E foi, irmão, um aprendizado, foi um sonho. Por que é que eu estou contando isso? Porque embora as pessoas olhem para nós de forma diferente, o nosso Deus, Ele sempre olha para nós com um olhar de amor. O nosso Deus olha para nós sempre com um olhar de misericórdia. Independente, irmão, da situação que eu e você vivenciamos, o nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele trabalha. E era isso que Deus estava falando comigo ali no trabalho. Ele está trabalhando em favor da minha família. Ele está trabalhando em favor dos meus. Ele está trabalhando em favor desta igreja. Ele está trabalhando em favor da sua casa, em favor do seu trabalho. Se você tem um desejo, se você tem uma vontade, irmãos, coloque nos pés do Senhor. Ore, jejue com fé, porque Deus trabalha e Deus vai fazer. Quer um outro exemplo? Eu já estava com a minha esposa. Passou alguns anos, né? Já estava com 18 anos, irmãos. Quando fui pedir emprego, ali dentro de uma
de uma fábrica que fazia peças de caminhões, né? Lá na minha cidade. E aí eu bati ali na empresa, perguntei se eles estavam precisando de pessoas para trabalhar, e eu estava precisando de trabalho. Era uma autopeça que nós chamamos no Brasil. Vendia peças de caminhão, linhas pesadas. E quando eu cheguei ali, eu pedi, né, um trabalho. Um dos donos que me atendeu gostou muito. Ele falou: você pode começar quando? Eu falei: a hora que o senhor quiser. Ele falou assim: pode começar hoje? Eu falei: posso, já. Você tem carta? Eu falei: eu tenho carta de condução. Eu já tinha carta de condução de carro e moto na altura. E eu comecei a trabalhar, irmãos. Mas eu fiquei tão feliz que eu já nem fui para casa. Não tinha telemóvel, nem fui para casa. Minha mulher só foi saber da notícia à noite, no final do expediente. E eu comecei a trabalhar, foi uma benção. E eu estava tão contente com aquele emprego, que não demorou muito, quando chegou na parte do almoço, o meu patrão ele chegou e falou assim: olha, Daniel, né? Sim, você trouxe a comida, o comer? Eu falei: não. Então vou pedir uma quentinha, uma marmitex para você. Falei: tudo bem. Come qualquer coisa? Falei: o que tiver na marmitex, pode mandar que o negrão come, não tem problema. E tudo bem. Ele foi lá. E quando ele comprou a marmitex, ele falou: então eu vou almoçar e eu vou deixar o meu sócio aqui, que é o cunhado dele. Se precisar de alguma coisa, você fala com ele. Eu só tinha falado bom dia, tudo bem, só tinha cumprimentado o sócio. Só que quando o sócio me viu na cozinha almoçando, ele foi logo olhando para mim, ele falou assim: você não vai durar aqui muito tempo. Irmãos, eu tinha acabado de começar o trabalho. Eu falei assim para ele: mas por quê? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ele falou: não, eu já vi muita gente passar aqui você não vai durar muito tempo. Vou resumir. Fiquei trabalhando lá 4 anos. Eu fiquei trabalhando lá 4 anos e 4 anos sendo perseguido. Literalmente. Mas eu não saí de lá, porque eu confio num Deus que trabalha. A ponto daquele homem todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eu não ia para casa chorando não, porque eu precisava incentivar a minha esposa e motivar ela, porque ela tinha acabado de ter já a nossa primeira filha, a Bruna, né? Mas todos os dias ele falava que eu era negro, que eu era analfabeto. E ele já conhecia o histórico dos irmãos, da família, né? Então, ele é daqueles que pelo livro, né, pela capa, acho que conhece todo o livro. E ele ficava dentro desse contexto durante 4 anos. E eu arredei o pé dali, irmãos. Quando ele viu eu sentado assim, quando ele me via sentado de frente ao computador na hora do meu almoço, mandando currículos, estudando, ele chegava e dizia assim para mim: viu, você vai entrar a trabalhar nessa empresa? Nunca. Tem que ter curso superior. E eu pensava assim: o meu Deus é um Deus que trabalha. E eu já finalizo aqui a mensagem trazendo esperança para o seu coração. Independente do momento que você esteja passando. Assim como Jeremias, o Senhor levantou Jeremias para pregar, irmãos, para um povo que estava ali. É um músico, um povo que estava ali, né? Um povo que estava ali, totalmente afastado da vontade de Deus, totalmente afastado, né, dos caminhos do Senhor. O nosso Deus nos levantou para pregar. O nosso Deus nos levantou para incentivar outras pessoas. O nosso Deus nos levantou para falar do amor do Pai. É por isso que eu finalizo aqui trazendo esse versículo para os irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só eu e amou você. Deus não amou só a nossa religião. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos sair daqui hoje convicto que o nosso Deus, Ele trabalha. E Ele está trabalhando em favor da minha vida, Ele está trabalhando em favor da sua vida. E nós vamos sair daqui
enfrentar essa sexta-feira, sábado, domingo, sabendo que o nosso Deus está trabalhando e que a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém? A vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. As dificuldades que passei no Brasil, as dificuldades que passei no passado, ela me fez parar? Não. Por quê? Porque eu creio em Deus. Eu creio num Deus que Ele está trabalhando. E é esse Deus que eu creio que, louvado seja Deus, Ele já salvou toda a minha família. Ele já salvou toda a minha casa. Os meus irmãos que outrora havia se distanciado da presença de Deus, que entrou no mundo das drogas, que entrou no mundo do tráfico, hoje ele já pastoreia a igreja faz 16 anos, ele já está ali servindo ao Senhor há muito tempo. A minha família que estava destruída, hoje o Senhor já, irmãos, é só coisas abençoadas, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. Hoje eu posso levantar minha voz e dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém?